Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje nós estaremos dando mais uma olhada no contexto histórico dos Beatles, né? Para ser mais preciso, quem foi o principal responsável pelo fim dos Beatles? Bom, quando os Beatles se separaram, muita gente tentou colocar a culpa em uma única pessoa. Tem gente que diz que foi o Paul, alguns dizem que foi o John e outros dizem que foi a Yoko Ono. Mas a verdade é que o fim dos Beatles não foi causado por apenas um fator, mas sim por vários fatores. E nesse vídeo eu vou analisar os principais envolvidos e no final responder a pergunta: quem foi o principal responsável pelo fim dos Beatles? Então, vamos lá. No final dos anos 60, os Beatles já estavam juntos há quase 10 anos. Eles tinham mudado o mundo da música, lançado álbuns históricos e vivido uma pressão absurda. A fama, o cansaço, as diferenças criativas e os problemas pessoais começaram a pesar. A partir de 1967, depois da morte do empresário Brian Epstein, a banda perdeu sua principal figura de equilíbrio. A partir dali, os conflitos começaram a aparecer com muita mais força. Agora vamos falar sobre o John Lennon. Olha, muita gente aponta John Lennon como o principal responsável pelo fim dos Beatles. John estava ficando cada vez mais distante da banda. Ele queria liberdade artística, projetos pessoais e estava muito envolvido com a Yoko Ono. Durante as gravações do álbum branco, John já demonstrava um pouco de interesse em trabalhar como grupo. Em 1969, ele chegou a dizer para todos os outros que ia sair da banda, mas essa decisão foi mantida em segredo por questões comerciais. Para muitos, o desinteresse e a atitude de John enfraqueceram definitivamente a união dos Beatles. Agora, falaremos sobre o Paul McCartney. Por outro lado, Paul McCartney também é visto como um dos principais responsáveis pelo fim dos Beatles por algumas pessoas. Com a ausência de liderança após a morte de Brian Epstein, Paul tentou assumir o controle da banda. Ele queria mais organização, mais disciplina e mais ensaios. Mas isso fez com que os outros membros se sentissem pressionados, principalmente George Harrison. Muitos relatos dizem que Paul era controlador demais, o que aumentou ainda mais tensões internas. Agora falaremos sobre o guitarrista da banda, George Harrison. George Harrison não é muito citado como culpado, mas teve um papel importante no desgaste da banda. Ele estava cansado de ter poucas músicas nos álbuns e de não ser levado tão a sério quanto John e Paul. George chegou a sair temporariamente da banda durante as gravações de Let It Be. Seu descontentamento mostrou que os Beatles já não funcionavam mais como um grupo tão unido como eles já foram no passado. E agora falaremos da namorada e futura esposa de John Lennon, Yoko Ono. Yoko Ono costumava ser injustamente colocada como a vilã da história. Apesar de sua presença constante nos estúdios e incomodar os outros membros,
ela não foi a causa direta do fim dos Beatles. Yoko representava uma mudança na vida de John, mas os problemas da banda já existiam há muito tempo atrás. Mas tem outras coisas que a gente precisa falar aqui, porque além das pessoas, outros fatores também contribuíram para o fim dos Beatles. Foram tantas coisas que eu poderia ficar aqui meia hora falando, mas vou citar as principais. Processos judiciais, problemas financeiros, diferenças artísticas e o desgaste natural de anos trabalhando juntos. A banda simplesmente havia chegado ao seu limite. Bom, mas ainda falta uma coisa. Afinal, quem foi o principal responsável pelo fim dos Beatles? A resposta mais honesta é: não foi uma única pessoa. John queria sair, Paul queria controlar, George queria mais espaço e a banda já estava exausta. O fim dos Beatles foi resultado de vários caminhos diferentes se cruzando ao mesmo tempo. E então, infelizmente, foi o que acabou acontecendo. Não foi apenas uma pessoa, mas sim várias coisas que acabaram transformando no fim dos Beatles. E agora, você quer saber a minha opinião? Olha, na minha visão, foi tudo muito compacto. Foi uma coisa de lá, uma coisa daqui, uma coisa dali. Bom, e tudo isso se cruzou no mesmo caminho, o que acabou resultando no fim dos Beatles. Então, é o que aconteceu. Agora, eu quero saber a sua opinião. Na sua visão, quem foi o principal responsável pelo fim dos Beatles? Foi uma pessoa? Foram duas pessoas? Foram todas elas? Coloca aí nos comentários, porque essa discussão nunca vai acabar. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, porque aqui sempre vai ter conteúdo sobre os Beatles. Valeu, até a próxima e tchau, tchau!